Bom dia, estamos ao vivo já? Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa terceira live da série Autogoverno. Que legal ter você por aqui, mais um dia, mais uma vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E nessa manhã, né, hoje é quinta-feira, dia 6 de agosto, nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre governo da alma, né? Governo da alma. Então nós falamos uma introdução sobre autogoverno, Deus nos fez governantes. Nós falamos do falso autogoverno oferecido pelo mundo, né? Como essa solução de conseguir nos autodominar, nos autocontrolar no nosso braço. E nós vimos ontem que na verdade só é possível exercermos o autogoverno, a encarateia, o domínio próprio através do Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa maravilhosa, nosso amigo, nosso paracleto, aquele que anda ao nosso lado. E nós entendemos que se nós nos deixarmos encher do Espírito, então a nossa vida será orientada pelo Espírito. Então nós falamos bastante ontem sobre a vida espiritual do cristão. O Douglas trouxe aqui muita riqueza pra gente ontem. E hoje a gente separou esse tempo aqui para falar só de alma. E, meu irmão, prepara seu coração aí, prepara seu papel, prepara sua caneta. Eu acordei hoje com muita expectativa para esse dia. Eu creio que o Senhor pode hoje transformar sua história, o Senhor hoje pode trazer para você luz nas suas trevas, trazer para você algo que estava faltando realmente para você fazer um shift na tua jornada. Então eu quero que você preste muita atenção. Hoje nós vamos falar de alma. E a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, contra sangue, mas ela é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então a gente não pode ser ignorante a respeito disso. Então durante toda essa live pode ser que distrações venham, algumas coisas venham para roubar você de receber tudo aquilo que vai ser falado hoje aqui. E eu quero que você lute contra isso. Eu quero que você faça o máximo possível para afastar distrações, para ficar focado aqui e, se possível, anotando e recebendo, porque às vezes uma frase, um entendimento, algo que vai ser falado aqui pode realmente trazer uma palavra de confronto, uma palavra de alinhamento e aquela chavinha que estava faltando virar em você. Amém? Então vamos lá. Nós falamos então que somos seres que têm espírito, alma e corpo. Nós falamos que o espírito a gente deixa encher através do Espírito Santo, que a alma nós temos que passar por um processo de renovação e o corpo a gente subjuga. Então amanhã a gente vai falar do corpo. Agora, para falar de alma, eu quero retomar algumas coisas. Deixa eu só desligar os comentários, porque eu sei que atrapalha bastante gente. Hoje eu vou sambar para fazer em 1 hora, mas amém, vai dar certo. Eu quero retomar com vocês a ideia central que nós trouxemos do primeiro dia, que todo pecado gera desgoverno e que todo desgoverno é um pecado, certo? Então, se nós queremos exercer esse autogoverno do espírito, então corpo, alma, espírito, o corpo nunca se converte, o espírito pode ser cheio de Deus e a alma fica no meio. E a alma vai pender para aquela que você alimentar mais. Se você alimenta mais a tua carne, os teus apetites naturais, a tua alma vai pender para cá. Se você alimenta mais o teu espírito, a alma vai pender para o espírito. Então, é por isso que a gente precisa da base de ontem, tá? Do autogoverno no espírito, para poder falar desse autogoverno da alma. Quando a gente fala de alma, pessoal, a gente está falando da sede dos nossos pensamentos. Então, anota aí, pensamentos, sentimentos e vontade. Então, a alma é essa sede da psique humana. É de onde sai as nossas decisões, onde a gente processa pensamentos e emoções, tá? Então, olha só o que diz Gênesis 2:7. Está com a Bíblia, abre aí. Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então Deus tinha feito um corpo. Então ele sopra no homem essa vida, tá? Essa alma vivente. O pecado, então, afeta também esse estágio da alma humana. É por isso que a alma precisa de renovação, de conversão, tá?
E então Romanos 12:2, que talvez seja o texto mais conhecido a respeito do assunto, né, de governar a alma, governar pensamentos. Romanos 12:2 vai dizer assim: não sede conformados. O que ele está querendo dizer aqui? Não tome a forma mental desse mundo. Esse sistema tem um formato de pensamento, um formato de mente, de alma, um formato de raciocínio, de ideologias. Não se conforme com isso, mas sede transformados pela renovação do seu entendimento, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não entre na forma mental de pensamento, de ideologia desse mundo, mas sede transformados. Transformados aqui sede metamorfoseados pela renovação do seu entendimento. Sabe o que é metamorfos no grego? É renascimento, é transformação. A melhor figura que a gente pode pensar para isso é a figura da lagarta se tornando uma borboleta. É um processo de transformação, de mudança. E eu quero começar essa live de autogoverno da alma perguntando para você o seguinte: se a alma é a sede dos nossos pensamentos, e se nós não podemos nos conformar com a mentalidade desse mundo, mas devemos nos transformar pela renovação do entendimento, quanto tempo você anda gastando a respeito daquilo que você pensa? Quanto tempo você pensa a respeito daquilo que você pensa? Responde essa pergunta. Quanto tempo você pensa sobre os seus pensamentos? Sabe por quê? Porque a alma, quando ela está sob a influência ainda, né, do pecado, ela traz ao longo da nossa vida uma leitura de mundo errada. A gente vai conformando os nossos pensamentos, o nosso olhar, a nossa cosmovisão com o jeito que o mundo pensa. E todos nós, durante a nossa criação, durante a nossa infância, durante a nossa jornada, sofremos traumas, dores existenciais, problemas na vida, e a gente então faz a leitura dessas situações que a gente viveu e em cima dessas leituras a gente desenvolve um estilo de pensar. E esse estilo de pensar vai conduzir toda a nossa vida. Então, por exemplo, uma coisa muito comum a respeito de mentalidades ainda influenciadas, né, por esse sistema caído, uma mentalidade de sobrevivência. Uma das coisas que as pessoas mais lutam e que elas vêm ser curadas só quando elas encontram o Abba Pai, o Deus Paizinho, com o espírito de orfandade. Quando as pessoas na vida leram através das circunstâncias da sua infância, leram através da existência que você não tinha ninguém que lutasse por você, que você não tinha ninguém que provesse para você, que você estava por sua conta, que quando você precisava ser consolado, você não tinha alguém que se importasse com a sua tristeza. Então se você se sentiu um órfão, se você foi um órfão literal, ou se você se sentiu órfão de pais vivos, de alguma forma você absorveu essa ideia de mundo que você precisa ser um lutador, um sobrevivente, e você opera muitas vezes, a sua alma anda pela vida com essa mentalidade de sobrevivência, sempre procurando se defender, se proteger. Quantas pessoas operam no espírito do medo? Porque leram através das circunstâncias, das dores existenciais, que a vida era perigosa. Então o medo é uma forma de mentalidade, uma forma também da alma operar. Então as pessoas são paralisadas pelo medo, gente. Tem gente que não dirige por causa de medo. Tem gente que agora tá há 6 meses trancado em casa, mesmo já com as fases liberadas da pandemia, por causa de medo. Tem gente que é orientado pelo medo. A mentalidade do medo tomou conta dela. Foi a forma que ela leu a vida. Tem gente que vai olhar mais para a escassez do que para a sobra. Quantas pessoas olham mais para aquilo que falta do que para aquilo que tem? Tem pessoas que se sentem incapazes. Pessoas que têm essa mentalidade instalada: eu não consigo, eu não posso, eu não sou inteligente, eu nunca vou chegar lá. Quanta gente opera numa mentalidade de vitimismo, onde a impressão que a gente tem é que os outros sempre estão devendo pra gente, sabe? Como se a gente fosse sempre o menos favorecido na situação, e a gente opera debaixo de uma mentalidade de inferioridade, uma mentalidade de autocomiseração, uma mentalidade de coitadismo. Quantas pessoas
operam no contrário, no exato oposto. O quê? Eu não vou ser coitadinho da vida, não. Se alguém me bateu, vai levar de volta. Eu não levo desaforo para casa. Você conhece gente que pensa assim? Que anda com esse sistema instalado na alma? Baseado no orgulho, na rebelião? É um outro jeito de se defender das dores da vida, né? Então, bateu, agora você leva. Quantas pessoas andam em superioridade, em arrogância? Sabe? As dores da vida vão trazendo pra gente essas formas, esses óculos que a gente coloca, né? Que vão formando a nossa forma de pensar e de olhar pro mundo. E que não tem nada a ver com aquilo que o Senhor, com aquilo que Deus escreveu, determinou, com a vontade boa, perfeita e agradável dele pra você. Tem coisas que aconteceram com você, meu irmão, minha irmã, que de repente não foram sua culpa. Talvez houveram circunstâncias na sua infância, na sua adolescência, até na sua vida adulta, que aconteceram com você que não foram sua culpa. Mas não é porque aquilo não foi sua culpa que aquilo não é sua prisão. De repente não foi sua culpa, mas aquilo te prendeu. E você agora opera numa mentalidade pobre, escrava, uma mentalidade que não é a mentalidade dos filhos de Deus por causa de uma circunstância da vida. A alma, os pensamentos têm esse poder. É por isso que o chamado de Jesus para o autogoverno da alma é para você renovar sua mente através da palavra de Deus. Acho que o melhor exemplo que eu poderia dar para explicar isso que eu tô tentando expressar para vocês é o exemplo de teve um casalzinho jovem, recém-casado, eles se mudaram para um apartamento, e o apartamento era tipo num andar alto, sabe? E na cozinha deles tinha uma janela. E o marido adquiriu um hábito. Todo dia de manhã ele ia lá, pegava seu cafezinho, vinha para a janela e ele olhava da janela para baixo. Quando ele olhava para baixo, tinha a casa de uma senhora, e a senhora lavava roupa e estendia a roupa no varal embaixo, sabe? Então ele pegava o cafezinho, vinha pra janela, olhava pela janela e falava assim pra mulher dele: amor, aquela mulher daquela casa ali não sabe lavar roupa. Você já reparou que os lençóis brancos delas estão sempre manchados? Amor, você já reparou que as calças delas estão sempre sujas? E aí ele pegava o cafezinho e ia embora viver a vida. No outro dia, ele vinha no café da manhã de novo, pegava o café, encostava na janela e falava assim: amor, não é possível, você precisa apresentar o Vênus e o Omo pra essa mulher, porque essa mulher não sabe lavar roupa, ela não deve ter máquina de lavar, não é possível. E ele saía e ia viver o seu dia. Até que de repente ele voltou, numa outra manhã, com o seu cafezinho, chegou na janela, olhou pela janela e falou assim: amor, alguma coisa aconteceu? Essa mulher aprendeu a lavar roupa? Olha só como a roupa dela tá branquinha hoje. E aí a mulher dele virou pra ele e falou assim: amor, não foi ela que aprendeu a lavar roupa, fui eu que limpei o nosso vidro. O que eu tô querendo dizer pra você? Muitas vezes a sujeira não tá no outro, a sujeira não tá no mundo, a sujeira não tá no lençol da vizinha, a sujeira tá na lente, no óculos, na janela que você vê a vida. Porque as dores existenciais fazem isso com a nossa alma. Elas distorcem a nossa visão. Elas distorcem o jeito que a gente interpreta as coisas. Sabe? Então, tem coisas que aconteceram com você que não são sua culpa. Mas não é porque não é sua culpa que isso não é sua prisão. Às vezes a gente se deixa engodar por tantas ideologias que nos vendem. A verdade é que a alma, sem o governo do espírito, ela vai tender para a carne. E ela vai se organizar, anota aí. Se ela for uma alma orientada pela carne, ela vai se organizar, primeiro, para autoproteção. E segundo, para autossatisfação. Então a mente governada, né, a alma governada pela carne, ela só quer se autoproteger e se autossatisfazer. Essa é a receita para essa sociedade bagunçada que a gente está vivendo. Você tá entendendo o que eu tô falando? Então, anota essa frase aí. A nossa vida é aquilo que os nossos pensamentos fizeram dela. A nossa vida é o resultado daquilo que os nossos pensamentos fizeram dela. E, gente, a real é que o diabo, ele não pode tocar na nossa vida, no nosso corpo. Nós somos filhos de Deus. Mas ele pode influenciar nossos pensamentos, a nossa forma de pensar. Eu quero que você saiba disso. A única arma que o diabo tem contra nós hoje, ou contra você, é a mentira. O diabo é mentiroso, ele mente desde o princípio
Isso aconteceu lá desde Eva. Você lembra? A serpente chegou pra Eva e falou assim: ô Eva, come essa fruta aí, ó. Aí ela falou: imagina, tá doido, não vou comer nada. Deus falou pra mim que no dia que eu comer, eu vou morrer. E se eu tocar nela, eu vou morrer. Bom, só um adendo. Eva já não sabia toda a verdade. Ela tava inventando coisa, aumentando coisas da palavra de Deus. Mas tudo bem. Quando Satanás sacou que ela não tinha a verdade clara na mente dela, ele falou assim: imagina, certamente vocês não morrerão. Pelo contrário, você comerá essa fruta, os seus olhos se abrirão e você será como Deus, conhecedor do bem e do mal. Eva caiu no engodo. Então, pensamentos falaciosos, mentirosos são a única arma do diabo contra nós. E essa batalha, gente, é na mente. Tudo começa na mente. Se o diabo conseguir dominar o seu pensamento, a sua mentalidade, ele vai dominar a sua vida, tá? Então tem muita gente que o diabo não toca no corpo, mas ele governa através de sugestões mentais. Por isso, 2 Coríntios 10, do 4 e 5, o versículo. Abre aí, 2 Coríntios 10, 4 e 5. Olha o que a Bíblia diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo o entendimento à obediência de Cristo. As nossas armas não são carnais, as nossas armas são poderosas em Deus para destruir sofismas, fortalezas e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e, por consequência, contra o conhecimento de você mesmo. Eu quero falar para você hoje que você pode escolher o que você vai pensar. Você não é refém daquilo que vem na tua cabeça. Você pode escolher aquilo que você pensa, tá? E isso, na verdade, é o diferencial daqueles que vão crescer na vida e daqueles que vão ficar estagnados, sabe? Talvez você seja alguém que ouviu mentiras de Satanás ditas através da boca de figuras de autoridade da sua vida. Então talvez o diabo tenha achado espaço para falar com você através da boca do seu pai, através da boca da sua mãe, através da boca de um professor, de um tio, de alguém que você amava, admirava e respeitava. Talvez essas pessoas falaram coisas a respeito de você que ecoam até hoje na sua memória. Talvez você ouviu você não vai chegar em lugar nenhum, ou você não é bonita, ou você não vai dar em nada. Eu não sei. Deus sabe aquilo que você ouviu. Hoje eu quero falar pra você, isso é mentira. Isso não pode mais nortear a sua vida, as suas escolhas, as suas decisões, o seu modo de ver a vida. Isso não pode mais ser o seu óculos. Você pode escolher o que pensar. E a única coisa, gente, capaz de vencer uma mentira é a verdade. A única arma que nós temos contra sofismas, que são raciocínios que parecem... A única arma que a gente tem contra sofismas, que são raciocínios que parecem seus, que parecem certos, mas que são mentirosos, a única arma que a gente tem contra uma mentira é a verdade. E a verdade é a palavra. Oi, pessoal, voltei, desculpa, deu um problema aqui. Voltamos, gente? Gente, perdão. Deu algum probleminha aqui. Bom, eu dizia pra vocês que a única arma que nós temos contra a mentira é a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. O que eu queria dizer pra você hoje é que quando Jesus foi vencer a tentação no deserto, quando ele foi tentado por Satanás e Satanás veio oferecendo pra ele mentiras, engodos, ele não disse não pro diabo. Sabe o que Jesus disse? Está escrito. Então você precisa aprender a repetir as palavras do Senhor. Quando a tentação bater na sua porta, quando pensamentos enganosos vierem sobre você, você precisa aprender a rebater esses pensamentos com a verdade. Está escrito. Olha o que diz Hebreus 4:12, gente. A palavra de Deus é viva. Ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas das medulas, e ela discerne pensamentos e intenção do coração. A palavra de Deus é poderosa. Sabe? Mudar a nossa mente, governar nossa alma,
Renová-la é mais ou menos como desinstalar um software velho que veio de fábrica do homem caído, para abrir um espaço para instalar um novo. Para instalar um novo estilo de vida, um novo tipo de pensamento, uma nova cosmovisão, uma nova mentalidade. É isso que Deus tem para nós. E o Espírito Santo, através de Paulo, nos ensina de maneira prática como é que a gente vence nessa área da nossa vida, que é a nossa alma. Como é que a gente transforma, como é que a gente governa os nossos pensamentos. Olha o que diz Filipenses 4:8, gente. Anota isso daí, isso é muito importante. Quanto ao mais, irmãos, o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, se tem alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o seu pensamento. Você pode escolher o que você pensa. Você não é escravo das sugestões que vêm à sua mente. Elas podem até vir, como diz o ditado, o passarinho pode até rondar a sua cabeça, mas deixar ele fazer ninho é escolha sua. Então, o seu pensamento tem que estar cheio daquilo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, de boa fama. Se tem algum louvor, seja isso que ocupe o seu pensamento. Val, como é que a gente faz para transformar, como é que a gente faz para metamorfosear a nossa mentalidade, para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Val, como é que faz para eu autogovernar os meus pensamentos e não ser mais refém das sugestões que vêm na minha vida? Resposta: palavra de Deus. Palavra viva e eficaz, a palavra penetrante que entra na sua alma, a palavra de Deus que dá destino, que cria todas as coisas. A palavra de Deus, sabe? É por isso que eu falo tanto e gosto tanto de reafirmar a importância da disciplina espiritual, da meditação. Eu acredito que a maioria de vocês estava com a gente na jornada de disciplinas espirituais. Se você não estava, eu quero te fazer um convite. Procura encontrar. Eu acho que no grupo do Telegram do Dizascope nós temos todas aquelas lives salvas. E a live de meditação você precisa ouvir. Você precisa dessa sabedoria para você colocar em prática. Porque meditar, gente, é falar com a sua alma sobre Deus. Meditar é imprimir na sua mente as verdades de Deus a respeito da sua vida. Se você acha difícil meditar, eu quero desfazer essa mentira da sua cabeça. Você consegue se preocupar quando alguma coisa dá errado com você? Quando tem algum problema para você resolver? Quando você tem um boleto grande para pagar? Quando alguém brigou com você e você tá com um BO lá? Você consegue ficar preocupado? Se você consegue se preocupar, você consegue meditar. Porque a mesma energia mental que você coloca para pensar em coisa ruim, você consegue pegar e colocar na palavra de Deus. Você rumina, você olha para o espelho da palavra, você olha para ela e você fala com a tua alma sobre a verdade de Deus. Ei, minha alma, é Davi, gente. Ei, minha alma, por que você tá assim? Por que você tá agitada? Por que você tá abatida? Espera em Deus, confia no Senhor. Confia no Senhor. Você precisa meditar se você quiser transformar a sua forma de pensar. Porque, gente, uma coisa é certa. Aquilo que você pensa vai modelar a forma que você age. E a forma que você age vai modelar a sua colheita. Eu vou repetir. O que você pensa modela seu comportamento. O seu comportamento modela a sua colheita. Tá? Agora, se você não gosta daquilo que você está colhendo, veja como você está agindo. E se você não está agindo bem, veja o que você está pensando. Porque todo o pano de fundo é aquilo que está na sua cabeça. E, sabe, de certo modo, eu quero dar uma dica assim, quase que elementar, muito prática. Você precisa fazer um exercício de descoberta. Você precisa perceber quais são os principais sofismas, quais são os principais pensamentos, qual o modo de pensar que ainda não está alinhado com a palavra e com a vontade de Deus. Quando você fizer esse diagnóstico, eu convido você a sentar e escrever essas mentiras. Então, qual é a mentira que está por detrás dessa mentalidade? Escreve ela.
vai e busca um versículo bíblico correspondente que possa anular, que possa sanar essa mentira. Você vence a mentira com a verdade. Então, por exemplo, se dentro de você existe um sofisma, uma mentira de que você não é amado, vá à Bíblia e pegue todos os versículos onde Deus explicita o quanto Ele te ama. Anota e se lembra deles e medita neles e pensa neles e lê eles vez após vez, até que aquilo seja internalizado em você. Isso a gente chama de palavra rema, né? A melhor figura que eu já ouvi sobre isso foi da Ávila, que é uma pregadora americana. Ela falou assim que nas guerras antigas, muitas vezes, lutar com aquela espadona pesada, sabe? Quando a guerra era muito longa, lutar com aquela espadona pesada podia ser bem desafiador, o braço cansava e tal. Então eles carregavam uma adaga pequenininha, uma faquinha assim, bem curtinha, mas que era muito pontuda. Então quando o inimigo chegava bem perto, eles tiravam aquela faquinha e atravessavam o peito do inimigo com aquela adaga, porque era uma morte rápida, era uma morte eficaz e não cansava o guerreiro. Ter uma palavra rema, uma palavra correspondente, que seja a verdade correspondente à mentira que está na sua mentalidade, é como ter uma adaga. Algo rápido, algo eficaz, algo que elimina o inimigo da sua alma. Eu carrego algumas palavras rema comigo. Por exemplo, uma que está no meu coração, Salmo 131, a Bíblia vai falar assim: não é orgulhoso meu olhar, nem arrogante meu coração. Eu não fico à procura de coisas grandes demais para mim. Pelo contrário, eu fiz sossegar minha alma, como uma criança desmamada no seio da sua mãe. Assim é minha alma para comigo. Espera no Senhor. Essa é uma palavra rema. Todas as vezes que eu quero ficar agitada, que eu quero ficar preocupada, eu trago essa palavra à mente. Ou então, quando eu tô com medo, eu trago na minha mente o Salmo 127, que fala: se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que edificam. Vai ser inútil para você se levantar cedo, dormir tarde, comer o pão de dores. Aos seus amados Deus dá enquanto eles dormem. Eu guardo isso no meu coração. E sempre quando eu me sinto ansiosa, eu lembro: aos seus amados Deus dá enquanto eles dormem. Qual é a tua palavra rema? Aquela adaguinha curtinha que você usa para vencer as mentiras. Quando eu me sinto sem autoestima, quando querem vir pensamentos assim, de insatisfação própria, eu me lembro do Salmo 139, onde fala que o Senhor me fez, antes que eu viesse a existir, quando eu estava no ventre da minha mãe, Ele já me conhecia, Ele contou os meus dias. Como são preciosos, ó Deus, os seus pensamentos por mim. Sabe, você precisa ter esse recurso para renovar a sua mente. Mas aqui, gente, eu quero entrar num ponto. Presta atenção que talvez tudo que eu tenha falado para você até agora não seja novidade, tá? Talvez você já tá fazendo bastante disso. Isso, graças a Deus, tem sido um ensino bem divulgado no nosso meio. Então, para cada mentira, as pessoas escrevem os versículos bíblicos. Mas eu quero trazer um outro aspecto aqui hoje. Presta atenção. Não basta a gente mudar pensamento. Embora a alma fale muito de pensamento, não basta a gente mudar pensamento apenas, porque não são só pensamentos que nos movem. Você vai entender o que eu tô falando. Você sabia que as ações que você para, raciocina, pondera e faz ao longo do seu dia de 24 horas, geralmente elas correspondem a 5 a 8% do seu dia? Os outros 95% do tempo do seu dia, onde você faz coisas, você as faz de modo inconsciente, irracional, automatizado, ou como a psicologia vai falar, de maneira subconsciente. Então não basta apenas a gente mudar os pensamentos, porque não são só os pensamentos que nos controlam, mas as emoções, aquilo que a gente não pensa, mas acaba agindo por isso, é correspondente a 95% do tempo em que fazemos as coisas.
O que eu quero falar para você hoje é que você não é só o que você pensa. Você também é aquilo que você ama. E aqui, o que você ama vai falar do subconsciente. Então, se você quiser mudar a alma, se você quiser autogovernar a alma, você precisa transformar pensamento, mas você também precisa mudar os seus amores. Sabe, quando a gente resolve seguir Jesus, Jesus tem uma pergunta pra gente. E a pergunta de Jesus não é o que você sabe ou no que você crê. A pergunta de Jesus para os seus discípulos é o que você quer. Então, Jesus pergunta o que você quer porque ele sabe que você é aquilo que você ama, tá? Os nossos amores, pessoal, os nossos desejos, os nossos anseios, eles estão no cerne da nossa identidade. Eles são a fonte de onde flui os nossos comportamentos, as nossas escolhas. É por isso que Provérbios 4:23, a Bíblia vai dizer assim, ó, de tudo que você tem que guardar na sua vida, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes, as saídas da vida. Eu quero falar para vocês nessa manhã, e eu quero que você preste muita atenção nisso, que Jesus não é um mestre só para o seu intelecto. Jesus não é um mestre que forma apenas os seus pensamentos, a sua parte mental, ideológica. Jesus é aquele que vem para formar os seus amores. Então Jesus não está contente em ser um conteúdo na sua cabeça. Ele não quer que o reino de Deus seja uma ideia na sua cabeça. Ele está atrás do seu coração. Você é aquilo que você pensa? É um discurso muito difundido por causa de um pensador, filósofo chamado Descartes. E isso tá muito assim em voga hoje, né? Você é o que você pensa. Então, as pessoas pensam nos seres humanos como tigelas. Imagina uma tigela onde você coloca conhecimento, entendeu? E as ações são como um saque desse conhecimento. Então, vamos supor, você vai no domingo na igreja, você ouve a pregação, você ouve teologia, você vai colocando conhecimento dentro dessa tigela e é esperado, então, que no meio da semana você faça um saque a partir dessa tigela, né, dessa coisa que você colocou de conhecimento dentro da sua cabeça e você vai agir de acordo com ela. Isso é o que é a visão que a gente tem do ser humano, né? Como se ele fosse um receptáculo intelectual, tá? Como se a ação fosse um tipo de saque do conhecimento. Mas vamos falar a verdade aqui entre nós? A gente sabe que existe um gap gigante entre aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente faz. Existe um hiato enorme entre o que você sabe e o que você faz. Quantas pessoas falam assim, Val, eu sei. Eu já ouvi isso milhares de vezes, mas eu não consigo praticar. Eu não consigo colocar isso no meu dia a dia. Val, eu não sei o que tem de errado comigo. Eu sei que Deus me protege, eu sei que Ele cuida de mim, eu sei que eu tenho que colocar minha confiança nele, mas quando eu vejo, eu já tomei a frente. Com a minha ação, eu demonstrei desconfiança. Você não é só o que você pensa, você é aquilo que você ama. Por isso que existe esse ato entre o que você sabe e o que você faz, tá? Então você já reparou que muitas vezes, mesmo você ganhando novos conhecimentos, simplesmente muitas vezes eles não trazem novidade para nossa vida? Então a gente precisa questionar, tá? Questionar essa coisificação do pensamento, porque o ser humano, gente, é um ser muito complexo. Então quando eu falo de questionar esse negócio, né, da gente não ser uma tigela e tal, eu quero que você entenda que eu não tô falando aqui sobre ignorar o conhecimento. Eu não tô desestimulando ninguém de estudar. O que eu tô fazendo aqui, na verdade, é que a gente precisa reconhecer junto que o conhecimento tem limite. Eu não tô fazendo um convite para você abraçar a ignorância. Não tô falando para você subtrair conhecimento. Eu tô falando que você precisa acrescentar algo ao conhecimento. Pronto, ficou ótimo. Então a gente precisa de um modelo mais holístico, mais completo, mais bíblico, né? Pra gente pensar a nossa vida. E aí, abre comigo Filipenses 1:9, que você vai gostar desse texto. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Filipenses 1:9. O apóstolo Paulo tá falando com a igreja de Filipe, né? E ele fala assim, ó, essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Olha o jeito que o apóstolo Paulo reposiciona as coisas. Paulo pede então que o amor daquela igreja aumente.
Por quê? Porque o amor é uma condição para o conhecimento. Então, olha só, que o amor aumente e aumentando, aumenta em conhecimento e em percepção. Então, gente, eu não conheço para amar, mas eu amo para conhecer. Então, antes da gente ser seres pensantes, a gente é seres amantes, tá? Você não é definido apenas pelo que você sabe, mas você também é definido por aquilo que você deseja, por aquilo que você ama. Então, se governar a alma fala a respeito de renovar a mente, também vai falar a respeito de analisar aquilo que está como seu amor, aquilo que está, na verdade, no cerne das suas emoções, tá? Então você não é definido apenas pelo que você sabe, mas pelo que você deseja. Eu gosto muito dessa definição, inclusive esse conceito que eu tô trazendo para vocês é do James K. Smith, tá? Você é aquilo que ama. Esse livro é fantástico. E o que ele diz? Ele diz que ser humano, né? Que ser um ser humano é estar numa busca. Você tá sempre rumando em direção ao destino dos seus sonhos. A gente tá sempre voltado para alguma direção. E para onde que a gente tá voltado, Val? A verdade é que todos nós temos uma visão de boa vida, pessoal. Uma visão de boa vida que nós desejamos. É quase como uma imagem de florescimento que a gente imagina. É uma visão cativante de onde a gente acredita que a felicidade pode ser encontrada. Então eu vou ilustrar isso para você. Tem gente que acha que uma visão de boa vida é ter dinheiro. O dia que eu tiver um casão, um carrão, cara, aí a felicidade vai estar lá. Uma visão de boa vida para alguém, por exemplo, que sonha em estudar medicina, é ser um médico, ter o seu próprio consultório, ser reconhecido pela sua profissão. Uma visão de boa vida para uma menina adolescente provavelmente envolve encontrar um príncipe encantado, se casar com ele e ter muitos filhos. O nosso coração vai produzir ao longo da vida uma visão de reinar, tá? O que é reinar para você? O que é que para você, se você chegasse naquele lugar, você seria feliz? Essa visão vaga, mas cativante, de onde você acredita que a felicidade pode ser encontrada. E ser humano, gente, é desejar algum tipo de reino. É desejar algum tipo de Éden pessoal, algum tipo de visão onde a gente acha que lá realmente a gente vai ser feliz. Então, o nosso modo mais básico de orientação para a vida não vem daquilo que a gente pensa, mas vem daquilo que a gente ama, dessa visão de boa vida que você projeta. É quase que inconsciente, gente. É um negócio muito difícil da gente chegar, mas a verdade é que a gente adota um estilo de vida que corresponde a essa visão que a gente tem. Então, não é porque você pensou sobre aquilo, mas porque aquela imagem que você imagina, né, aquela idealização, atrai a sua atenção e atrai a sua imaginação e atrai os seus pensamentos. Tanto é que tem uma frase, eu acho que é do, como é que ele chama? O autor do Pequeno Príncipe, ele fala assim, ó, se você quer construir um navio, não chame gente para juntar madeira, mas ensine eles a desejar a imensidão do oceano. Se você quer construir um navio, não chame alguém para juntar madeira. Ensine ele a desejar a imensidão do oceano. Porque se ele imaginar o oceano, se ele colocar aquilo como um ideal de uma vida feliz, se ele conseguir imaginar o oceano e amar aquilo, então, automaticamente, ele vai construir um navio com você. Então, gente, o amor é um tipo de desejo que opera em nós sem que a gente pense a respeito. 95% do nosso tempo, onde a gente faz as nossas coisas sem refletir, a gente é orientado por aquilo que a gente ama. E como é que esses amores, então, são formados na gente? Tá, eu entendi, a mente eu renovo pela palavra, beleza, mas e os amores, e aquela parte inconsciente? Como é que eu faço para renovar esses amores, para prestar atenção nisso, para eu poder governar a minha alma? Então presta atenção nisso. Todos nós, né? Todos nós temos traços de caráter, fazem parte daquilo que a gente é. Então você vai ver que existem pessoas virtuosas,
O que é virtude? São bons hábitos morais, é uma disposição interna para o bem. E existem vícios, que são maus hábitos morais, é uma disposição interna para fazer o mal. O que o nosso pai e a nossa mãe faz? Eles nos treinam. Um pai e uma mãe é um treinador que vai treinar os seus sentidos morais. Então, a tua mãe, se ela quer que você seja uma pessoa virtuosa, ela vai te ensinar a lei e ela vai fazer você andar naquilo. E se você desobedecer, ela vai te disciplinar até que aquilo se torne virtude dentro de você. Então, por exemplo, por que você hoje é uma pessoa de caráter, tá? Uma pessoa virtuosa que não rouba? Porque quando você era criança, você roubou uma bala num mercado e você chegou em casa, tua mãe viu a bala com você e ela te bateu e falou assim: você nunca pega as coisas dos outros. Aquilo que não é seu, você não pega sem pedir. Então ela enfatizou a lei e ela te ensinou por correção e você viu ela a vida inteira sendo alguém que nunca pegava aquilo que era dos outros. Logo, aquilo foi internalizado dentro de você e você se tornou virtuoso. Então, virtude, gente, é essa internalização da lei. Não é algo que você pensa. Você vai no mercado agora, você fica assim: não posso roubar, não posso roubar, não posso roubar. Não, é algo que está automatizado dentro de você. Então, virtude é quando você adquire esse bom hábito moral, ele se torna parte da sua natureza e ele se torna você, é quem você é. Então, você não precisa pensar a respeito disso. Você simplesmente faz porque é quem você é. Então, como é que você adquire virtude? A lei e a regra, ela só te fala o que fazer e o que não fazer. Mas a virtude não é uma informação, ela é formação. Então, você aprende primeiro por imitação e segundo por repetição. Anota aí. Como é que a gente muda os nossos amores? Primeiro, por imitação e segundo, por repetição. Então, a gente vai chamar isso aqui de liturgias, tá? São liturgias de vida. Coisas que você viu alguém que era muito importante fazendo e você faz igual. E um sistema de vida, uma atmosfera, um ambiente que repetia algumas práticas e aquilo formou virtude em você. Beleza? Então, se você é o que você ama e se o amor é uma virtude, a gente pode concluir que o amor é um hábito. O que eu quero dizer por imitação? Vou te dar um exemplo só para deixar claro o que eu tô falando. Vamos supor, a vida inteira você viu o teu pai sempre preocupado com dinheiro. Dinheiro, porque vai faltar dinheiro. Porque esse mês eu tenho dinheiro. Porque o dinheiro. Era um assunto recorrente. O lar é o lugar onde o coração do ser humano é formado, onde a alma é formada. E você ouviu muito sobre dinheiro, você assistiu muito o teu pai e a tua mãe falarem sobre dinheiro, se preocuparem com dinheiro e tal. Quando você cresce, você se torna alguém que idolatra mamon. Alguém que tem dificuldade de dar dízimo, alguém que enfim, lida muito mal com a mordomia financeira. Por quê? Por causa de uma liturgia de vida que você viu, que você aprendeu, tá? Então, é isso que eu tô querendo dizer. Os nossos amores são formados por liturgias. Então, por exemplo, numa casa onde você via o teu pai trair tua mãe. Ele traiu e machucou muito a tua mãe e foi complicado a história de vida deles como casal. Você assistiu tanto, você viu tanta repetição disso e você aprende por imitação que você chega na vida adulta ou você faz igualzinho aquilo que teu pai fez e nem é consciente, ou então você faz o exato oposto. Eu nunca vou casar, porque homem não presta. Se o meu pai não prestava, ninguém vai prestar. Você entende como essas liturgias de vida vão formando o nosso coração? E aí, para uma menina, por exemplo, que viu o pai a vida inteira trair a mãe, a visão de boa vida dela é ou arrumar um cara que é o oposto do pai, ou então nunca casar, ser independente, não depender de homem para não se ferir. Você tá entendendo como é sutil isso que eu tô tentando mostrar para vocês? São coisas que a gente não pensa, mas que norteiam as nossas decisões, e a nossa alma é governada por essas coisas. É por isso que a proposta de Jesus pra gente é de renovar nossos pensamentos e discipular o nosso coração. Porque o discipulado, pessoal, é isso. É reformular os seus amores. Discipulado é refazer os seus amores por meio de hábitos novos que você vai imitar através da vida de Jesus e praticar repetidamente. Tá? Então, é uma recalibragem de coração. É isso que eu tô querendo dizer, tá? É verificar as liturgias de vida que você foi exposto e que você continua sendo exposto
para ver de que forma elas orientam a sua vida e governam a sua alma. Vou te dar um exemplo. Uma das perguntas que eu mais recebo nesse bendito dessa caixinha de pergunta aqui do Instagram. Val, pode ouvir música secular? É pecado ouvir música secular? Gente, a questão não é se é pecado ou não é. E de verdade, a gente não pode considerar como pecado todas as músicas seculares, porque se a gente fosse usar essa classificação, então não poderíamos assistir filmes, não poderíamos assistir nenhum tipo de programa de televisão, não poderíamos usar as redes sociais, porque elas vão de fato tocar algum tipo de música. Então não é esse o prisma pelo qual a gente precisa olhar para esse assunto. Val, pode ouvir música do mundo? Cara, pode. Mas de que maneira a música forma uma liturgia que afeta a tua vida? Então, por exemplo, sei lá, você gosta de ouvir sofrência dos sertanejos, tá? E os sertanejos vão sempre enfatizar essa coisa do caso romântico, do caso amoroso, e você vai ouvindo aquilo e expondo o seu coração e a sua mente a essa liturgia de que a felicidade ou a infelicidade estão totalmente atreladas a uma relação homem-mulher. Quando você menos espera, você está aplicando aqueles conceitos das músicas que você ouviu e que pareciam inocentes. Você está usando eles como base para relacionamentos. Você entende? A música é litúrgica, a música ensina, a música forma, a música molda. Então, dependendo do que você vai ouvir, isso vai formar os teus amores. Gente, esse negócio de liturgia é tão sério, a gente não percebe o quanto é verdade. A gente é orientado por uma visão de boa vida que a gente idealiza, né? Então, por exemplo, você entra no shopping, o shopping tem toda uma liturgia. Você já reparou que o shopping é todo iluminado? O shopping tem um cheiro agradável. Quando você entra no shopping, você vê aquelas imagens lindas. Por exemplo, você entra numa Victoria's Secrets. Quando você entra numa Victoria's Secrets, você foi literalmente enredado pela liturgia do consumismo. Por quê? Quando você entra na Victoria's Secret, você não entra para comprar uma calcinha. Você entra porque se você comprar uma calcinha, você vai ser como uma das angels, que é aquelas modelos de corpo escultural. E você compra, você nem pensa, é inconsciente, mas você compra uma calcinha porque aquilo te traz essa imagem, essa visão de boa vida que a marca te vende. Você tá entendendo o que eu tô falando? Ninguém usa uma camiseta Lacoste porque o tecido é muito bom. Você usa o Lacoste porque foi vendido para você uma visão de boa vida. De que alguém que usa uma roupa daquela marca é alguém bem sucedido, é alguém de sucesso na vida. Então, quando você coloca a camiseta, aquilo alinha com a visão de reino que você tem. Só que essas visões de reino que a gente tem um trono, e quem está sentado no trono dessas visões nunca é Jesus, é sempre o eu. Então, essas visões são rivais ao reino de Deus. Esse é o problema. O problema é que a gente tem um monte de amores na nossa vida que não tem nada a ver com aquilo que Jesus quer pra gente. É por isso que Jesus vai falar assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus e o resto eu te acrescento. Porque se você tiver a visão de reino certa na sua mente, você vai governar a tua alma pro lugar certo. Você entendeu o que eu tô querendo dizer aqui? Você precisa de discipulado para reformular os teus amores, o teu coração. Então, galera, assim, pouco adianta se você lê um monte de coisa, se você estuda um monte de coisa, se você faz vários cursos online, se você é um pesquisador viciado em pregação no YouTube. Pouco adianta tudo isso se você levanta da cama no outro dia e não muda uma vírgula dos seus hábitos, porque eles, na verdade, estão baseados nesses amores e nesses ideais errados. Você entende o que eu tô falando? Então, as nossas liturgias moldam os nossos amores. E as nossas liturgias, de forma bem prática aqui, pra gente deixar dúvida zero, é aquilo que você coloca nos seus olhos, é aquilo que você põe nos seus ouvidos. Aquilo que você ouve, aquilo que você vê, alimenta o teu coração. E se aquilo descer pro teu coração como um amor, você vai orientar a tua vida para aquilo. Ponto final. Rede social. Pode ser uma bênção e pode ser um problema. As meninas que são blogueiras de maquiagem, tem algum problema ver blogueira de maquiagem ensinando maquiagem? Depende. Se você coloca aquilo repetidamente sobre os seus olhos, repetidamente, e torna aquilo uma liturgia da sua vida, você vai começar a ver mais do que maquiagem.
Você vai começar a pensar que beleza, que o ideal de beleza, de autoestima é aquele. Então quem não tá naquele padrão não vai ser mais legal. E aí você vai começar a orientar a tua vida para uma vaidade excessiva. E é sem perceber. Quando você se dá conta, já foi. Você entendeu? Então 95% do tempo que a gente faz coisas, a gente tá agindo no modo automático. A gente precisa parar um pouco e perguntar para Jesus: Jesus, mostra para mim qual a minha visão de boa vida, que é rival à visão do teu reino. Jesus, mostra para mim qual é essa visão de reino pessoal, esse lugar onde eu acho que eu vou ser feliz, que é rival ao reino de Deus, para que eu possa ser discipulada, para que eu possa, através da palavra, transformar meus pensamentos, minha mentalidade e orientar, governar minha alma de uma maneira que te agrade. Sabe? Nosso coração é torto, ele é zoado, ele é caído, então a gente precisa do Espírito Santo para mostrar pra gente aonde que tá, onde que o nosso coração tá indo. Olha o Salmo 119, 36 e 37. A Bíblia fala assim: inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Gente, eu acho que isso aqui tinha que fazer parte da nossa oração todos os dias. Inclina os meus olhos para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis e me faz viver no caminho que você traçou para mim. Olha só, na King James, eu trouxe essa versão porque eu achei fantástico. Inclina meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia os meus olhos do fascínio da ilusão. Porque esses reinos rivais que a gente cria na nossa cabeça são ilusões. São imaginações fantasiosas que não podem preencher o vazio da nossa alma. Só Deus pode preencher esse buraco do nosso coração. Essa necessidade de sucesso, de importância, de aceitação, de fama. Eu não sei qual é o buraco que você tenta preencher através dessa visão de boa vida, mas só o Senhor pode fazer a gente completo. Me tira do fascínio da ilusão, me faz viver no teu caminho. São as coisas que eu faço no meu dia a dia, pessoal, que orientam a minha vida e são as coisas que eu realmente amo. Então, a vida espiritual, ela é feita por repetição e imitação. Repetição e imitação. Repetição e imitação. Você precisa mudar as suas liturgias se você quiser governar a sua alma. Você precisa meditar na palavra se você quiser renovar a sua mente. Para a gente encerrar, eu vou dar um último exemplo aqui, que é um exemplo de um livro chamado Switch. Não é um livro gospel, vamos dizer assim, mas é um livro que ensina como fazer mudanças efetivas. E ele vai trazer uma figura interessante para a gente pensar em razão e emoção. Ele vai falar para a gente que a emoção é como um elefante. Então imagina um elefante. A emoção é como um elefante. E a razão é como um motorista em cima do elefante. Imagina um motorista com uma guia ali no elefante, dirigindo o elefante. Então o motorista, o homem é a razão e o elefante é a emoção. Qual que é o problema? O problema é que a emoção é muito mais forte que a razão. Então em momentos de conflito, em momentos de preocupação, em momentos complicados, onde o elefante se sente assustado, onde o elefante se sente amedrontado ou muito eufórico, a verdade é que o elefante toma a rédea e não tem o que o homem em cima possa fazer para conter isso, entendeu? Então como é que a gente faz para equilibrar a emoção e a razão? Como é que a gente faz para ter mudanças efetivas na nossa alma, né? No governo da nossa alma? Primeira coisa, a gente precisa, o motorista, né, do elefante, a razão, ela precisa de um caminho claro. A mente, a razão, funciona bem quando ela tem passos práticos. To-do list, sabe? Então, ponto 1, vou fazer isso. Ponto 2, vou fazer aquilo. Ponto 3, vou fazer tal coisa. Quando a informação não está muito clara para a razão, o elefante toma conta. Então, se você quer ser um pouco mais racional, né, fazer as coisas de forma um pouco mais ponderada, você precisa dar para sua mente passos práticos. Deixar um caminho claro para a razão. E a segunda coisa, para o elefante andar bem, o elefante precisa ser motivado, tá? E principalmente por visualização. Então a nossa emoção está muito associada com isso que eu falei, com essa visão de boa vida, que na verdade vai usar o recurso da imaginação.
Então você visualiza aquilo que você quer. Então o elefante precisa de motivação e de visualização. Então a gente é tão orientado pela emoção, né? A gente nem percebe. Eu até escrevi aqui o exemplo da Coca-Cola. Por exemplo, todo mundo sabe que Coca-Cola faz mal, correto? Quem aqui não sabe que Coca não faz bem para a saúde? Mas todo domingo, quando você era criança, você ia na casa da sua avó almoçar e tinha uma Coca gelada na mesa, certo? Então quando chega domingo agora, você é adulto, mesmo sabendo que aquilo faz mal, você pega e toma Coca-Cola. Por quê? Porque existe uma conexão afetiva, emocional com aquele elemento. E aí, quando se torna, quando é um lugar que não tem passos práticos, você é simplesmente refém daquela emoção. E o elefante toma conta e você vai tomar a coca, entendeu? Então, você precisa de um caminho claro para o motorista, para ele poder subjugar esse elefante. E você precisa manter a emoção motivada e principalmente por aquilo que você visualiza. Por isso, você precisa ler mais a Bíblia, entender um pouco mais sobre Deus. Eu gosto de usar o recurso da visualização, de imaginação, principalmente na hora de orar. Eu abro sempre Apocalipse, capítulo 1, por exemplo, onde tem as descrições de Jesus, e eu procuro usar o recurso da minha imaginação, ao invés de visualizar essas visões rivais, né, de boa vida, eu tento visualizar o Senhor, eu tento pensar na cruz, eu tento usar esse recurso, essa faculdade que Deus nos deu, que é da imaginação, da visualização, para alinhar isso com a vontade de Deus, para buscar primeiro o reino dele, sabe? E aí, então, depois eu dou passos bem práticos, bem claros para minha mente, e aí eu consigo governar minha alma com muito mais efetividade do que se eu simplesmente andar solto, à mercê daquilo que acontece no meu dia. Pessoal, então, pra gente resumir, eu trouxe para vocês o entendimento aqui de autogoverno de alma em relação a pensamentos e transformação pela palavra, e em relação às emoções, em relação a você mudar suas liturgias, os seus hábitos de vida e, por consequência, sua visão de boa vida e de reino, para que você seja orientado para aquilo que Jesus tem para você. Beleza? Eu acho que para isso era hoje. Para hoje era isso. Para isso era hoje. Para hoje era isso. E eu espero que esse conteúdo tenha sido abençoador para você. Tá? O que eu queria falar pra gente terminar? Muita coisa tá aqui do que eu falei, tá? Ative seu cérebro. Esse tem na loja do Jesuscope. E muita coisa do que eu falei tá aqui, ó. Você é aquilo que ama, James K. Smith. Esse não tem na loja, mas vale a pena você buscar na Amazon. Não sei se tem pra Kindle, de repente. Eu acho que você devia ler esse livro. E, né? Vamos lá. Eu queria incentivar vocês, então, a ler mais, sabe? Sobre isso. Eu acho que isso é muito importante. E hoje nós temos um desafio, né? Ontem eu deixei o desafio. Eu vou abrir os comentários aqui para saber quem fez o desafio de ontem. Fala para mim se você colocou o seu celular para despertar e como é que foi essa experiência. Conta aí para mim. Vamos lá. Olha lá, a Joana colocou. Vamos ver, quem mais? A Leo Guzmão colocou. Que bom. A Márcia também fez. Joia. Quando vocês fizerem, né? Se vocês... Lucinéia. Se vocês puderem, marca no Stories de algum jeito para eu ver, tá bom? O desafio de ontem foi sobre se manter consciente da presença de Deus. Então, a gente programou o celular para despertar, para a gente ficar consciente da presença dele, falar com ele, praticando o orar sem cessar. E o desafio de hoje, já que o nosso desafio é em relação à alma e governo da alma, o nosso desafio vai ser em relação à palavra de Deus e a transformar a nossa mente pela palavra de Deus. Um recurso que eu usei durante muito tempo na minha vida foi a escrita. O que acontece? Quando você escreve, você materializa o pensamento. Então eu queria muito incentivar vocês nesse desafio
a escrever afirmações bíblicas a respeito das mentiras que mais pegam para você. Então você vai fazer o teu diagnóstico, você vai hoje tirar um minutinho para pensar sobre aquilo que realmente vem para trazer para você paralisia, enfim. E aí eu quero que você pegue então versículos correspondentes que falem a verdade de Deus para você, e eu quero que você escreva afirmações de Deus a seu respeito. Então, por exemplo, é que eu não tô com meu caderninho aqui, mas eu vou mostrar depois nos stories, eu vou deixar mostrado para vocês nos meus stories como é que eu fazia. Mas basicamente é assim, sei lá, eu não estou me sentindo amada, tá? Então eu vou lá, acho os versículos e escrevo: eu sou amada, e todos os textos bíblicos que me reforçam essa verdade, tá? Então eu queria muito que você escrevesse as afirmações da palavra de Deus que vão ser o antídoto para essas mentiras. Show? Esse é o desafio. Olha lá, já tem desafio aceito aqui, ó. Voltei a escrever. Muito bom, gente. Que legal. Passa o Telegram. Gente, meu Telegram existe, mas eu vou falar a verdade pra você. Eu não tô alimentando muito ele, não. Amém. Legal. É isso aí. Então tá bom, gente. Eu acho que era isso que eu tinha pra falar hoje. Alguém quer perguntar alguma coisa? Hoje eu tô com um pouquinho de tempo, porque minhas crianças estão na minha sogra. Então dá pra eu responder um pouquinho aqui, se vocês quiserem. Olha lá, muita gente já aceitando o desafio aqui. Muita gente falando que tá fazendo junto. Que legal. Muito joia. Imagina, minha tia Lu tá por aqui. E aí, tia, tudo bem? Eu vou deixar a live salva. Inclusive, pessoal, eu tô deixando todas as lives salvas, só que elas estão ficando... É que eu não sei explicar, mas não é no feed. É tipo no IGTV, assim, no negocinho do lado. Se você clicar ali no IGTV, tem todas as lives salvas lá, tá bom? Val, faz uma live sobre feminismo depois? Jennifer, eu faço. O que acontece? Eu tô estudando um pouco mais sobre feminismo. Na verdade... eu me senti impelida pelo Espírito Santo a estudar um pouco mais sobre essa ideologia, mas para falar a verdade para você, mexer com feminista é mexer... sabe quando a gente vai mexer em colmeia de abelha? É mais ou menos isso. E só doido que mexe em colmeia sem ter roupa adequada. Então, digamos que eu tô terminando de arrumar minha roupa, e quando eu tiver terminado os meus estudos, aí eu vou fazer, tá bom? Eu vou deixar a foto dos livros, então, todas no Stories também, que eu acredito que vai ajudar vocês. Amanhã a gente termina a nossa live, tá? A gente vai falar sobre subjugar o corpo. Venha preparado para apanhar amanhã, porque amanhã a gente vai falar sobre alimentação, a gente vai falar sobre alimentação, a gente vai falar sobre vida sexual, a gente vai falar sobre várias coisas, exercício físico. Então, assim, venha preparado amanhã, tá bom? Se puder, venha com plástico bolha. Amém, que legal. Olha lá, a Ana Lu tá falando que ela já praticava de escrever, mas agora ela vai escrever para ruminar as verdades de Deus para ela. Uau, muito bom. Val, uma dica rápida sobre a consciência da presença do Espírito Santo. Dica rápida. Por exemplo, uma coisa que eu faço, né? Às vezes, sei lá, lavando louça. Eu paro tudo e percebo e agradeço pela presença dele. Só isso. Obrigado, Espírito Santo, porque eu sei que você me acompanha o dia inteiro. Uma das palavras, né, dos nomes gregos para o Espírito Santo é Paracleto, aquele que anda do lado. Ele está sempre do nosso lado. Tá? A gente só precisa realmente acordar a consciência. Mais alguma pergunta, gente? Val, uma dica de livro sobre feminismo é da Ana Capoiolo. Sim, sim. Muito conhecido. Feminismo e Perversão. Isso aí. Eu nunca escrevi, tenho praticado. Tenta lá, Van, e depois você volta pra me contar o que você achou. Aí, ó. Vai ficar salva a live? Sim, vai ficar salva. Gente, é isso.
Ah lá, tem mais uma pergunta. Val, como faz devocional com crianças pequenas? Cara, depende da faixa etária, né? Se estiver falando pequena, muito pequena mesmo, a melhor maneira de você fazer é o cultinho doméstico com historinhas bíblicas. E aí você pode até usar livros ilustrados, porque com a criança pequena esse recurso funciona bem, tá? Eu vou deixar também uma dica para vocês de uma live de um pedagogo explicando sobre cada faixa etária e como você ensina a Bíblia para cada faixa etária, é bem interessante. Vou ver se eu consigo deixar no meu stories aqui para você. A live de meditação, pessoal, tá no Jesuscope, no Telegram do Jesuscope. Feminilidade Radical, já li, pessoal, muito bom. A Dama Sem Amado Seu Senhor, livro maravilhoso, um clássico do T.D. Jakes. Esse livro acho que tem mais de 20 anos já. É o livro que vai falar um pouquinho sobre as 3 dimensões do amor feminino. Então vai falar sobre o amor próprio, é um dos melhores livros, um dos melhores capítulos, né? É o do amor próprio, porque ele nos ensina a equilibrar isso e é muito lindo. E depois o amor pelo esposo, pelo noivo, pelo homem, né? Pelo sexo oposto. E depois o amor pelo Senhor e como a gente equaliza esses 3 amores. Qual horário amanhã? Então, eu vou fazer um desafio pra vocês, então. O desafio, vamos lá. Você que tá aqui. Nossa, é mancada com quem não tá, né? Mas vocês vão ter que anunciar isso aí, me ajudar a divulgar. É o seguinte, amanhã a nossa live, então, é sobre subjugar o corpo, certo? Então, o desafio de amanhã já vai ser feito hoje. Hoje você vai sentar, você vai escrever essas afirmações. E a nossa live, então, ao invés de 9h31 da manhã, nós vamos fazer ela às 6 da manhã. Eu tô sendo boazinha, vai, gente. 6 horas da manhã, amanhã eu entro na live, a gente vai falar sobre subjugar o corpo. Esse vai ser o desafio já. Você vai subjugar o seu sono, você vai acordar às 6 da manhã pra assistir a live comigo, pode ser? Topa? Eu tô correndo um grande risco aqui de chegar e não ter ninguém às 6 horas da manhã, mas eu tô crendo que vocês vão estar aqui comigo. Tá bom? Esse vai ser o desafio de amanhã, tá bom? Eliene, ser nora do pastor Josué Gonçalves pesa muito? Não, Eliene, pelo contrário, é uma grande honra e não é nem um pouco pesado. O meu sogro é um homem muito generoso e ele sempre deixa a gente muito à vontade para ser a gente mesmo. Então nunca teve nenhum tipo de cobrança nesse sentido, só privilégios. Meu sogro é um cara que ele foi um desbravador, ele abriu um caminho muito grande numa época difícil para que hoje a gente viesse passando reto. A gente só colhe dos frutos que ele plantou. Ele é uma bênção. Que mais? Uma dica para sair das crises de ansiedade. Olha, se você tá falando de crise de ansiedade no sentido de crise patológica mesmo, né? Não de um período de estresse e ansiedade, mas de uma crise onde você realmente sente todos os sintomas físicos, a primeira dica para sair de uma crise é procurar ajuda médica. Nós somos corpo, alma e espírito. E sabe, tem coisas que atingem o nosso corpo também. Então, por exemplo, as pessoas que têm sintomas de ansiedade, muitas vezes elas têm palpitação, suador, e às vezes elas precisam controlar alguns hormônios, serotonina. Então, a primeira dica para sair de uma crise é você ir no médico e resolver esse problema. Depois, quando você estiver bem, você pode sim começar a se questionar de onde estão vindo essas crises, por que você está ansioso, quais são as mentiras que estão por detrás disso, procurar um profissional da saúde e também uma ajuda pastoral, porque você às vezes precisa ser aconselhado e você pode vencer isso. Mas o apóstolo Paulo, né, no livro de Filipenses, vai dar um conselho pra gente, né, para você colocar as suas súplicas, as suas petições diante de Deus, né, para você agir, né, com ações de graça, e a paz que excede o entendimento vai dominar os seus pensamentos e o seu coração. Então, se não for uma crise patológica de ansiedade, a dica rápida para sair é oração. Esse é o relacionamento com Deus, ele traz paz, ele traz tranquilidade, ele traz sossego para nossa alma. Beleza? Quero comprar uma Bíblia igual a sua. Qual o nome? É a versão, tá? A versão da minha Bíblia é NAA, Nova Almeida Atualizada. No Jesuscope, acho que quase todas as Bíblias são Nova Almeida Atualizada. Já perdeu a conexão com Deus? Sim, como resgatar? Claro, quem nunca perdeu a conexão com Deus, né? Eu acho que a gente
conforme a gente vai crescendo, né, no temor ao Senhor e na nossa vida espiritual, existem sim lugares difíceis lugares de sequidão. Como resgatar? Querendo resgatar. Eu tenho essa prática. O dia que eu menos quero orar é o dia que eu mais preciso orar e o dia que eu vou me trancar no quarto. E muitas vezes eu vou falar com Deus, Deus, a verdade é que eu não queria estar aqui, a verdade é que eu não queria estar orando. Se eu pudesse estar fazendo outra coisa, eu preciso que você me resgate de mim mesma. E esses dias são os melhores dias. Então, realmente se dispor a estar na presença de Deus e Ele faz todo o trabalho. Que tal fazer uma live como é ser esposa de pastor? Legal, muito boa ideia. Vamos marcar essa live sim, pode deixar. Essa eu não entendi. Ah, tá. Referência do versículo sobre não esperar grandes coisas, mas descansar no Senhor. Qual versão foi? Foi NAA. Deixa eu abrir aqui. É que minha Bíblia principal, a que eu uso, ficou lá embaixo. Eu só vou ter NVI aqui agora. Peraí. Ô, gente, hoje eu tô legal, hein? Tô aqui respondendo um monte de perguntas. Salmos 131. Senhor, meu coração não é orgulhoso, meus olhos não são arrogantes, não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma como criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança, põe a sua esperança no Senhor. Salmo 131. Val, qual é o versículo do Salmo 119 sobre desviar o olhar das coisas inúteis? Deixa eu olhar aqui, é o 30 e alguma coisa. É o 36 e o 37. Também te amo, tia. Minha tia Lu tá aqui. Bom, a versão da Bíblia eu já respondi. Ai, que lindo! Eu não coloquei o celular pra despertar ontem, mas eu não parava de pensar em Deus depois da live. Que legal, gente. Que bom isso. Ah, eu vou deixar, pode deixar. Se você quiser procurar, para não correr o risco de eu esquecer, procura o Igor Miguel, tá? Que é um teólogo muito conhecido e ele é pedagogo. Inclusive, ele faz homeschool com as crianças dele. E aí, ele tem no canal dele, é um canal assim de teologia, mas no canal dele, ele tem uma aula específica sobre como ensinar a Bíblia para as crianças. E essa aula, na verdade, é para o Ministério Infantil da igreja dele. Mas é uma aula que toda mãe devia assistir, tá bom? Então, acho que seria interessante para você procurar. Onde a gente acessa o Telegram do Jesuscope? Se você for no link na bio do Jesuscope, deve ter o Telegram, tá bom? O livro que você mostrou para descobrir sua personalidade é uma jornada de autodescoberta. Eu não tenho aqui, mas tem no site do Jesuscope, tá bom? É um livro sobre Enneagrama, que é um estudo de personalidades humanas. Val, como você lida com frustrações e com pessoas que te decepcionam? Olha, gente, da mesma maneira que vocês. As pessoas me frustram, me decepcionam, mas o que eu tenho entendido do Senhor é que eu não tenho controle sobre o que as pessoas fazem, mas eu tenho controle sobre o que eu vou sentir e sobre o fato de eu escolher me ofender, me decepcionar ou não. Então, eu simplesmente vou aos pés de quem realmente pode me ouvir e me aconselhar, que é o Senhor Jesus. Então, em oração, eu despejo ali toda a minha frustração, toda a minha decepção em oração. E depois, quando eu saio, eu ajo como a natureza de Cristo é. Jesus não ensinou a gente a amar inimigo, orar por quem persegue? É isso. A gente tem que, como diz a Bíblia, né? Aquilo, no que é possível, busque a paz com todo mundo. Então, assim, as pessoas vão agir conforme a sua natureza. Então, assim, é como aquele, como é que chama aquele... Eu não sei se é uma parábola, mas é do sábio e do escorpião, que o sábio foi salvar o escorpião de morrer, o escorpião deu uma picada nele. E aí alguém disse assim, cara, por que você foi salvar o escorpião? Você não sabia que ele ia te picar? Aí o sábio falou assim, olha, é da natureza do escorpião picar e é da minha salvar. Então, cada um age de acordo com a sua natureza. Então, se a pessoa tem uma natureza má, ela vai ser ingrata, ela vai te ferir, ela vai te decepcionar. Mas a sua natureza é a natureza de Cristo, é uma natureza de perdão, é uma natureza de tratar bem, é uma natureza de andar a segunda milha. Então, é isso, tá bom? Val, faz uma temporada sobre criação de filhos. Legal, muito boa essa ideia. Val, uma dica para parar de ter pensamentos involuntários. Vamos lá.
E essa pergunta é uma pergunta muito boa, viu, Sara? Realmente, tem vezes que a gente é assaltado por pensamento. Você fala, da onde? De que abismo, de que buraco do inferno que veio esse pensamento na minha cabeça? Você não pode impedir o pássaro de voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedi-lo de fazer ninho. Então, quando eu sou assaltada por um pensamento, hoje, né, depois de muito tempo de prática, eu na hora já, meu Deus, o que eu tô pensando, Senhor? Me perdoa, eu me arrependo, não, isso é uma mentira, e eu já anulo, eu já, a adaga, sabe? Eu já furo aquele pensamento na hora, eu não deixo ele ficar criando raízes na minha cabeça. Então, ele vai embora. E com o tempo, conforme você vai ganhando essa prática de não dar bola para essas sugestões involuntárias que vêm na sua mente, elas param de aparecer, simplesmente assim. Elas ficam cada vez menos frequentes e param de aparecer, tá bom? Gente, vocês estão mandando muita pergunta agora, peraí, senão eu não consigo virar aqui. Desafio aceito, que legal. Então amanhã às 6 da manhã, gente, não esquece, eu vou botar no meu stories, tá? Como mãe de crianças com 5 anos, como você conseguia tempo para devocional para você? Eu acordava mais cedo ou dormia mais tarde. Sempre assim, gente. A minha vida sempre foi assim. Hoje, né, nessa temporada da minha vida, eu acordo 6h30. É o horário que dá tempo de eu sentar, orar, ler Bíblia, ler livro, não sei o quê. Porque depois que eles acordam, não tem mais como. E eu tenho trabalho, né? Eu trabalho também, faço as coisas da loja, do escritório. Estudo várias coisas ao longo do dia. Então, se eu não acordar cedo ou se eu não dormir mais tarde, eu realmente não consigo. Então, é escolha. Eu sacrifico o sono, geralmente, para poder fazer isso, tá? Que mais? Não podia ser 9 ou 8h30. Vai ser 6 da manhã, porque é sobre subjugar o corpo e nós vamos aprender a falar não pro nosso sono e nós vamos acordar mais cedo. Bom, dicas para superar a timidez. É o seguinte. Gleisa. Toda timidez, né? Ela esconde, na verdade, um orgulho, tá? Então, você tem tanto medo, né? De se expor e de ser rejeitado. E de não gostarem de você. Então, você é tão orgulhoso, tão fechado a respeito disso que você prefere não se mostrar, né? Não se abrir para relacionamentos. E então eu acho que você perder a timidez é uma questão de você receber mais assim do amor de Jesus e entender que mesmo que as pessoas não te aceitem, te rejeitem e tal, você já foi aceita pelo Criador do Universo. Você é plenamente amada, sabe? E nada pode mudar o teu valor e quem você é diante de Deus. Então, isso com certeza vai ajudar você bastante. Eu eu era um pouco mais tímida. Então, assim, pra mim, gente, eu tá aqui nessa live com 1000 pessoas, você não tem noção a superação que é. Mas hoje eu entendo que quem faz as coisas é Jesus. E que eu preciso amar você que tá aí do outro lado. Porque talvez o Espírito Santo queira falar alguma coisa muito importante com você e vai ser através da minha boca, né? Vai ser através da minha expressão pessoal. Então, eu acho que amar os outros mais que a si mesmo, então, nesse sentido de perder o orgulho, sabe? Amar o outro mais do que você mesmo, nesse sentido, acho que ajuda também a lidar com a questão da timidez. Bom, como você faz o seu devocional? Quero fazer igual. Gente, devocional é uma parada assim bem íntima, né? É o seu tempo com Jesus. A princípio, quando a gente tá começando, a gente precisa às vezes de algumas coisas meio mecânicas, né? Então, primeiro você ora, aí você pede perdão do pecado, aí depois você agradece, aí depois você faz súplica, aí depois você adora. Enfim, a gente cria uns sisteminhas para ajudar, né? Mas a verdade é que depois que você... É como um relacionamento. Deus é o nosso pai. Por acaso você marca horário pra estar com seu pai, assim, né? Uma coisa assim. Ou quando você vai conversar com ele, você tem um script. Você tem um roteiro de conversa. Então, assim, o devocional é uma coisa bem, bem orgânica, assim, bem fluida, né? Então é isso. Mas o que eu tenho no meu devocional todo dia? Oração. Então... oração com súplica, com intercessão, eu tenho todos os dias.
Eu tenho um momento de adoração todos os dias, isso é muito importante. Eu tenho Bíblia todos os dias, eu tenho o meu caderninho, que eu gosto de anotar todos os dias, e eu tenho silêncio todos os dias para ouvir Jesus falar comigo. Tem vezes que ele não fala nada, não é todos os dias que eu escuto coisas, tá? Então isso é muito importante. Show? Deu para entender? Galera tá fervendo nos comentários aqui. Uma dica para renovar a liturgia em relação à compulsão alimentar. Ora, compulsão alimentar é um transtorno, tá? Você precisa fazer um acompanhamento, provavelmente, né, com um nutricionista e com um psicólogo juntos, tá? Para você ver da onde está vindo essa compulsão alimentar. Depois de descobrir a fonte dela, né? Talvez você não consiga sozinha, você pode colocar isso aos pés do Senhor Jesus, porque toda compulsão, na verdade, é uma forma emocional, né? É isso. Deixa eu ver, gente, que mais? Nossa, perdi. Gente, desculpa, eu já perdi aqui, já não sei mais onde tá o que vocês estão conversando aqui. Eu já não sei mais o que eu faço aqui. Bom, a gente falou um pouquinho sobre isso, Clarice. Como saber que é Jesus falando no momento de silêncio? A gente falou um pouquinho sobre isso ontem. A gente falou que raramente Deus fala de maneira audível. Então, por exemplo, lembra de Samuel? Ele ouviu uma voz, né, chamando o nome dele. Raramente Deus fala assim. Com frequência, Deus fala através da nossa consciência. Sim, o Espírito Santo fala através da nossa consciência, mas sempre, toda vez, sem falha nenhuma, ele fala através da Bíblia. E aí, o que acontece? Conforme você vai se tornando amiga de Jesus e conhecendo esse livro, você consegue perceber quando é o Espírito Santo falando com você, porque existe um tom de voz que é bíblico, existe uma linguagem que é bíblica, e você tem também o conhecimento da palavra de Deus, e o Espírito Santo nunca vai falar para você nada que não esteja alinhado com a palavra escrita, tá? Então a Bíblia, gente, é sempre o prumo para você saber se o que você tá ouvindo é Deus, se é a tua alma falando ou se é até uma sugestão maligna. Val, você atua ainda na sua área de nutrição? Não, gente, não atuo. Não atuo. O livro sobre Enneagrama é uma jornada de autodescoberta. Que bom, gente. Pessoal, chega. Vou lá. Sabe por quê? Porque nós estamos em mudança. Nós estamos mudando o nosso escritório e eu tenho 1 milhão de caixas para abrir, né? Inclusive, sabe uma coisa legal que eu podia fazer? A gente tirou bastante livro para doação e são livros bons. Eu acho que eu vou fazer um sorteio, mas acho que dá pra fazer um sorteio, tipo assim, pra umas 3 pessoas, porque tem muito livro. Eu vou pensar nisso e vou vir pra vocês com essa novidade de um sorteião. A gente tá mudando e, cara, é livro que não acaba mais, gente. Vocês precisavam ver. Eu vou tentar filmar um pouquinho nos stories hoje pra vocês verem. É muito, muito livro. Muito livro. Bom, é isso. Tá? Amanhã, 6 da manhã, então? Todas combinadas? Pelo menos as 800 que estão aqui? Porque beleza, se não der as 1.000 e poucas pessoas, pelo menos as 800 que ficaram até o fim tem que vir 6 horas da manhã. Combinadíssimo? O sorteio eu vou fazer amanhã, gente. Eu vou sortear o Ative Seu Cérebro e uma Bíblia. Tá bom? É isso. Deus abençoe vocês, gente. Uma ótima, excelente quinta-feira para vocês. Amo vocês. Obrigado pela companhia. Obrigado pelo carinho que vocês têm comigo. Eu recebo muitas mensagens assim, carinhosas comigo, com a minha família. Vocês são top, gente. O meu desejo aqui com essas lives é que vocês realmente fluam, né,
nesse quesito do autogoverno, que vocês fluam, que vocês sejam cheios do Espírito Santo, tenham uma mentalidade renovada, que a janela da alma de vocês seja limpa, que vocês tenham a visão de reino certa, aquilo que Jesus tem para vocês, e que vocês consigam subjugar os apetites do corpo, que amanhã nós vamos falar sobre isso. Beijo, tchau!